de 30 anos dentro dessa parte, que Campinas merece uma barragem. Aonde ela vai fazer, nós temos que pensar, estudar e ver o melhor caminho, mas eu não vejo outras cisternas, pequenos lagos, represa, água profunda, gente, é pouquíssima. A gente tem uma região aqui que não tem os loteamentos. Só queria complementar aí, eu queria só complementar a sua fala, Thiago, dizendo o seguinte... Thiago, é que está no meu... Tem que mudar. Plínio, desculpa. Nós aqui do Condema, o Condema, ele está numa posição mais cômoda do que... Só queria colocar essa minha fala, que é o seguinte: nós estamos numa posição de julgamento. Então, nós não temos que calcular para ver se a barragem seguiu as normas de engenharia, se ela está estável já no projeto ou não. Quer dizer, a nós compete o questionamento. Então, na minha sugestão seria o seguinte: primeiro, questionar o projeto na sua essência. Porque, como você disse aí, por que a barragem e não pequenos reservatórios, ou, sei lá, poço artesiano, trazer água do mar, enfim, qualquer outra coisa. Mas quem vai nos dizer isso é o dono da obra. Quem é que é o dono da obra? É o governo. Então, ele vai nomear um responsável que vai defender a tese dele. Ele vai ter que nos provar que é a melhor solução, essa da barragem, vai atender Campinas, a obra é viável, a obra ela segue o impacto minimizado. Eu até queria depois perguntar para o Vicente, que eu sei que ele lida com isso, já lidou com isso também. Nós temos na área de empreendimento as certificadoras. Então, por exemplo, se você conhece aí o LEED, você tem o EL, que são certificadores de empreendimentos com selo de meio ambiente, vamos dizer assim, né? Eles seguem procedimentos onde já lá no projeto já se pensa no mínimo impacto e às vezes até um impacto positivo no meio. Então, talvez nós tenhamos isso para barragens. Eu não sei se já existe isso ou se já está iniciado. Podemos exigir isso. Olha, vocês vão ter que seguir a certificação LEED para barragem. Eu não sei. A gente tem capacidade de exigir alguma coisa nesse sentido, de forma tal que o impacto seja o mínimo possível. É esse questionamento que nós temos que fazer. A barragem é menos impactante do que não fazer nada? É isso. Eu acho que a essência é essa, né? Gostaria de falar. Fala, Vicente. Um abração, querido. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, tem algumas informações aí incorretas, Thiago, que eu precisaria corrigir. É o Plínio. Plínio, desculpe. Isso. A Campinas está previsto até 2045, a outorga que ela tem contempla todo o crescimento previsto de demanda, não tem essa necessidade de ir para 7 que você mencionou, esse dado não existe. Segundo que a comparação com Israel, ela também é inadequada, porque Israel só vê a relação com o Rio Jordão, todos os países ao lado, estão ali a gota que cai em Israel. A legislação brasileira é totalmente diferente. Então, é impossível você segurar a gota que você caiu, porque ela vai contra todo o arcabouço legal institucional brasileiro. Eu queria reforçar, Moroso, eu acho que você está na linha perfeita, mas primeira coisa, a justificativa da barragem. Essa barragem eu acompanho, fui presidente da Sanasa, fui presidente da ANA, então acompanho isso com muita precisão. Essa justificativa varia. Então, essa barragem, ela é uma barragem para suprir água, ela é uma barragem para guardar o que sobra de água captada, ela é uma barragem para mudar o ponto de captação,
ela é uma barragem que vai nos deixar independente do Cantareira. Isso tudo, exceto o ponto de captação, tudo isso, me permitam dizer, porque a gente precisa concluindo, né, não tomar tanto tempo de vocês, não é verdadeiro, entendeu? Essa barragem, ela foi concebida antes da nova outorga do Cantareira. Na nova outorga do Cantareira, a cidade tem um ponto de garantia em qualquer circunstância, inclusive numa seca equivalente a 2014, 2015, de passar 10 metros cúbicos, onde a cidade capta mais ou menos 3 e pouquinho. Então, essa barragem foi concebida antes e ela precisa ser cotejada com o que vem depois. Ela não pode seguir como uma obra de engenharia. Como obra de engenharia, ela é possível de ser feita. Agora, ela não tem nenhuma finalidade real. Segundo, e o Plínio foi muito claro aqui, pena que você não diga isso lá no comitê, Plínio, ela desnuda o fato de que a barragem de Pedreira não é para segurança hídrica. Por quê? Porque para ser segurança hídrica, ela precisaria trazer água para Campinas, ela nunca vai trazer água para Campinas. Então, quando a Sanasa cogita fazer essa barragem, porque a barragem de Pedreira impacta o território de Campinas, inclusive na APA, que é a área muito sensível, a barragem de Pedreira foi destinada para outra coisa, e com os mesmos argumentos, meramente de engenharia, e não da sua finalidade. Eu penso também de que a barragem de Sousas e a nossa região, ela precisa começar a fazer algumas contas. Por exemplo, muito embora a gente sempre pense que é positivo reservar água, e eu parto desse pressuposto que é positivo, nós temos que compará-lo ao que você precisa e os impactos que você causa. Então, do ponto de vista de comparação, essa barragem está projetada para 17 milhões de metros cúbicos, o que não representa nada, gente. O Cantareira é 1.450 bilhões de metros cúbicos. 450 milhões de metros cúbicos é o chamado volume morto que chega aqui para a nossa região, independentemente dos problemas que São Paulo vem enfrentar. Então, a segurança hídrica da região, ela não está colocada por conta dessa barragem minúscula, que não tem a menor condição de suportar um período de seca. Porque se o Cantareira não mandar água, essa barragem ela fica seca imediatamente. Então, é inútil você fazer uma barragem para fins de suprimento de água que não tem essa finalidade. Se for para mudar o ponto de captação, é a única justificativa, não precisa desse impacto todo. Não é para segurança hídrica. Há muitas alternativas, só que como o contrato é dirigido para fazer, quem pesquisa no sentido de colocar as inconveniências dos outros empreendimentos e não a conveniência do empreendimento, porque esse empreendimento ele é absolutamente questionável sob qualquer ponto de vista. Eu já, quando estava presidente da Sanasa, já tinha elaborado uma tese, mas eu tive que sair, vocês acompanharam o processo aqui na cidade. A solução para a nossa região não é nenhum desses barramentos, que são altamente impactantes. É trazer uma adutora do sistema Cantareira para cá, aonde ela se paga pelo custo da energia evitada, e nós estaríamos tendo um reservatório, não de uma tampinha de garrafa, nós estaríamos tendo água do principal manancial, 1.450 bilhões. Por que essa tese não prospera? Essa tese não prospera porque a nossa região prefere, por aquilo que o prefeito Toninho já definia lá em 2000, 2001, que aqui a cidade é a cidade da especulação imobiliária, e que a nossa bacia fica, infelizmente,
de joelhos para conveniências técnicas que vêm de fora. Por quê? Porque não pode mexer no sistema Cantareira, isso não é verdade. Nós poderíamos, inclusive, aí, tratando disso no CONDEMA, que trata de meio ambiente, não só garantir maior segurança hídrica para toda a região da bacia, como também garantir a preservação do rio Atibaia e do rio Jaguari, que estão morrendo e sendo transformados em verdadeiros canais, são só canais, não são mais rios, porque eles ficam totalmente regularizados apenas para o atendimento das demandas urbanas e industriais e um pouco da irrigação. Nós poderíamos ter uma solução muito melhor. Então, eu agradeço essa oportunidade, gostaria sim de participar, e volto a dizer, essa barragem foi concebida antes de novas regras no sistema Cantareira, onde não foi simples o processo de chegada a um acordo técnico que eu particularmente conduzi, aonde nós nos preocupamos em oferecer essa garantia. Campinas tem 10 metros cúbicos por segundo, aonde capta 3. Se alguém conseguir me disser que precisa de uma barragem que fica seca no período seco, eu gostaria de ouvir essas explicações do ponto de vista técnico, não do ponto de vista de engenharia, porque, obviamente, o que menos me preocupa são os aspectos de engenharia, do cuidado de fazer, mas sim da sua finalidade, que é o problema principal dessa barragem. Muito obrigada, Vicente.